Pois é, pessoal, será que a vida realmente dá sinais para a gente o tempo todo e a gente não percebe? Será que esses sinais que a vida dá para a gente são sinais ou a gente cria para a gente uma história, uma fantasia de que a vida nos dá sinais o tempo todo? Será que dá mesmo? E eu me pergunto se esses sinais que a vida dá para a gente, se a gente recebe ou não esses sinais, se isso a gente não pode incorporar para a gente como um pressuposto muito útil para que as coisas todas comecem a ficar mais claras, mais perceptíveis no nosso dia a dia. Se você permite, se você aceita que coisas, fatos ao seu redor, palavras, frases, livros, programas de televisão, artigos de revista, conversas, palestras, cursos, intuições, coincidências, com aspas ou sem aspas, se você admite que isso tudo te acorde para alguma coisa, queira conversar com você de alguma forma, é porque você está dando um significado para isso. Dar ou não um significado para essas coisas depende da gente. Eu vou contar para vocês uma história muito particular minha, que com certeza vai dar uma dica do que eu estou querendo dizer. Eu já estava formado lá no final da década de 90, né? Minha formatura foi em engenharia, né? Mas eu sabia o tempo todo, mesmo durante o curso de engenharia, que havia um chamado interno muito grande, já há muitos anos comigo, mas um chamado interno que não caminhava para a engenharia, não era para a área de exatas, era para a área de humanas. Em termos de saber o que era a vida, explicar a vida em si, procurar entender o que era o teu dia a dia, mexer com as suas limitações, como isso é sofrido, por que era sofrido, para outros não era tão sofrido assim, níveis de consciência de cada pessoa, levando cada ser humano para um lugar diferente, para uma percepção diferente, isso me fascinava demais. Mas eu acabei fazendo engenharia. Beleza, adorei engenharia, fui um bom engenheiro, mas mesmo durante o curso algo começou a mexer muito fortemente comigo. Alguns anos depois, já de formado, eu comecei a ter sonhos recorrentes. Sonho recorrente é um sonho que se repete para você N vezes. Tá? No espaço de um mês, um ano, 5 anos, tal. Para mim, aconteceu o mesmo sonho sendo repetido 6 vezes, no espaço de um ano e pouco. É como eu disse, já estava formado, mas nesse sonho eu estava numa época de provas, de exames na faculdade. E eu estava simplesmente desesperado, com um bolo de apostilas na frente, de matérias dificílimas de ser estudadas, que eu deveria ter começado a estudar há muito tempo atrás, não tinha feito nada. O que mais me marcava ali era o arrependimento. Arrependimento por não ter feito alguma coisa que eu sabia que eu deveria ter feito. Aí eu de repente acordava desse sonho e ficava de pé no quarto procurando as apostilas que não existiam, é claro. Né? Uns 2 minutos depois é que eu ia perceber, com um alívio, mas um alívio, era uma sensação de, nossa, que coisa impressionante, que leveza que eu sinto agora, graças a Deus, não tem nenhuma apostila para estudar, eu estou formado há muito tempo já, que bom, graças a Deus. E esse sonho se repetiu 6 vezes. Eu comecei sim a dar um significado para esses sonhos. Eles queriam dizer alguma coisa para mim. Algo que deveria ter sido feito e eu não fiz. E eu liguei isso diretamente com essa minha outra área, a área de humanas. E a partir daí, então, eu comecei. Não abandonei a engenharia, claro, mas eu comecei a buscar alguns cursos na área de humanas que fossem me capacitar para fazer alguns trabalhos de humanas na própria empresa de engenharia que eu trabalhava. E isso foi muito bom. Foi muito bom, mas o peso da engenharia e do dinheiro foi de novo pegando um espaço, de novo eu caí numa zona de conforto. Até que em 2004, eu fui de novo acordado, e não mais por um tapa na cara como foram sonhos. Eu levei um soco no focinho que me doeu muito, e esse realmente doeu. Em janeiro de 2004, portanto há 15 anos, eu tive um pequeno AVC.
A gente chama de isquemia temporária, isquemia transitória, uma coisa assim. Isso causou em mim a perda da fala durante uma hora e pouco. Né? Falava muito pouco, muito lentamente, mas eu não conseguia mais me expressar. Eu, em vez de sair correndo para o hospital, que eu senti que era um AVC, eu ainda fui medir minha pressão, estava 12/8, eu fui ver se eu lia alguma coisa, eu peguei um livro, comecei a ler, tá, eu não falo, eu não estou falando mais, mas eu estou lendo alguma coisa, beleza, ok, sabe que eu escrevo? E fui digitar o meu nome, Ricardo, e Ricardo na tela não apareceu nada, apareceu uma outra coisa qualquer diferente. Nesse momento, eu suei, o suor, eu senti brotar e escorrer no corpo todo. E depois eu fiz saber que isso era um pânico, nos sintomas do pânico. Né? Eu não iria poder falar nunca mais, né? como sequela do AVC, mas se eu também não pudesse escrever, não era com a engenharia que eu estava preocupado, mas sim com a minha outra área. Isso foi diretamente ligado à outra área. Gente, eu não vou poder continuar fazendo aquilo que eu queria fazer. Foi claro para mim isso. Eu estava me lixando para a engenharia. Eu me liguei àquela área. De novo, veio a percepção, numa zona de conforto, permitir que a tranquilidade, a segurança financeira tomasse espaço de novo, e a minha alma, e o meu processo interno, que eu sabia que era muito forte, foi realmente sendo esquecido e aos poucos colocado de lado. No momento da tomada de consciência, isso eu vim saber mais tarde que é completamente possível e é assim que funciona realmente no processo de cura, a fala voltou. A fala voltou uma hora depois, que foi exatamente no momento em que eu senti que, poxa, é por isso que eu fiquei assim, é por isso que isso aconteceu. Eu signifiquei aquele momento, eu dei um significado para aquela doença, para aquele AVC, e que teve total repercussão no meu metabolismo. Eu voltei a falar imediatamente. Desse dia em diante, durante uns 2 meses em seguida, eu começava a olhar para as pessoas, olhar para a cidade, para as pessoas trabalhando na rua, como se eu tivesse tido uma dissociação, eu tivesse saído de mim, e eu olhava as pessoas, a mim e as pessoas, numa vida boba, numa vida inútil, numa vida boçal, como se eu tivesse imbuído naquele momento de uma consciência tão maior, tão fantástica, que eu pudesse ver a inutilidade da vida de todo mundo. E nessa dissociação eu percebia claramente o que as pessoas faziam com a vida delas sem estarem percebendo. Isso também marcou bastante. Desse dia em diante eu comecei a perceber que dar atenção para os sinais que a vida dá, para as doenças, para as batidas de carro, para os acidentes, para os livros que caem na sua mão sem você perceber, para as pessoas que vêm e falam uma palavra para você que você naquele momento não deu nenhuma atenção, mas depois você fala, pô, pera um pouquinho, caramba, que legal. Então tudo passa a poder ser um vetor, um caminho para chegar até você, uma percepção de uma necessidade tua, que você não estava dando importância antes. Eu nunca tive uma experiência tão forte, tão intensa, tão abrangente, que me trouxesse uma percepção tão profunda do nada que eu fazia da minha vida. Aí você fala, nada não, você trabalhava, estudava. Sim, trabalhava, estudava, mas é como eu sempre digo nos outros vídeos. É muito claro para mim que se você levanta de manhã, escova o dentinho, vai embora para trabalhar, engole alguma coisa no almoço, volta para trabalhar e volta arrebentado à noite, para fazer tudo isso de novo no dia seguinte, e a tua vida é só isso, puxa, tem coisa errada aí. Falta percepção aí. Então, esses sinais, eles são excelentes para tirar a gente desse sono, para acordar a gente para uma realidade da qual você não faz parte. Você faz parte de uma ilusão que foi formada na tua cabeça, com necessidades que você na verdade não tem, que os outros acharam que você teria que ter, com medos, inseguranças, frustrações que foram te enfraquecendo, e você precisasse a todo momento se segurar em algo palpável, material, cristalino, como o emprego, o dinheiro, tal. Não que isso não seja importante, isso é importante. Claro que isso é importante, mas não por si só. Ele é um caminho para alguma coisa, ele é um caminho para a percepção. O teu trabalho é um caminho para que você perceba como é que é o teu relacionamento com o trabalho, o teu relacionamento com aquele trabalho.
com o teu superior, com o teu inferior hierarquicamente na empresa, com o teu colega de trabalho? Como é que você suporta o dia a dia? Como você se vê nesse meio corporativo? E fora isso, esquece trabalho, como é que você se vê na tua família? Amizades, isso tudo são meios pelos quais você pode tornar mais presente uma necessidade sua, latente, essa sim, mais importante. E geralmente essa fica esquecida. A essência da brincadeira fica colocada de lado. E você vai só trabalhar, faz um shoppingzinho aqui, uma brincadeirinha ali, mas de essência tua, de necessidade básica, humana, de crescimento humano, muito pouco. Isso é geral. Isso é geral. Nosso grande problema, a tendência de cair na zona de conforto. A tendência a querer sempre o descanso. Sexta-feira? Que maravilha! Sexta-feira! Não há nada pior do que isso. Quando você ouve na televisão, oh, que bom, sexta-feira! Como se falasse aquilo fosse uma maravilha. Não, péssimo. Isso é péssimo. Que bom, não estou mais trabalhando. Que bom que eu vou ter 2 dias de ilusão de que eu não trabalho. Para na segunda-feira voltar carregado, feito um urso polar, puxado pelo rabo, para poder trabalhar de novo. Isto não está correto para a gente. Não é para isso que a gente foi feito. Você percebe que há motivações maiores dentro da gente, que quando acessadas, acordam você para uma outra realidade, que não é essa de ver televisãozinha à noite durante todo o dia, morrer de sono dormindo no sofá e acordar de novo bocejando no dia seguinte para ir trabalhar e fazer a mesma coisa. Isso é muito pequeno, muito pequeno. Os sinais dizem sim muita coisa para a gente. Para mim é uma verdade. Se para você não é uma verdade, eu proponho para você, eu sugiro que você pegue esses sinais e faça deles um pressuposto. Pressuponha que eles querem dizer alguma coisa. E cada coisa interessante do teu dia a dia, boa ou ruim, procura ver se aquilo não tem algo a dizer para você. Sobre alguma coisa em você que está parada, sobre algum campo da tua vida que está inerte. Sobre uma primeira marcha que você pôs em algum ponto da tua vida e nunca vai para a segunda, nem muito menos para a terceira. Sempre devagar, sempre com pouca pressa, a passos de formiga e sem vontade. Gente, muito cuidado com isso. Pense nos sinais. As coisas no nosso dia a dia falam sim com a gente, falam muito com a gente. Basta que a gente pare um pouquinho e tenha boa vontade de, pera um pouquinho, tudo está aí acontecendo comigo, o que isso está dizendo para mim? O que isso está me dando um desconforto? Aonde isso mexeu comigo negativamente? Por que aquele momento estava triste e aquilo me fez de uma alegria enorme? De onde vem essa alegria? O que eu quero tanto fazer e não fiz? Que projeto em mim está parado? É para isso que você veio. Não é para nada mais. Não é para ver novelinha das 8. Desculpa. Não é para ficar vendo série o dia inteiro. Desculpa. Ver série o dia inteiro. Juro, você passa o dia inteiro vendo séries. Querido, há um desenvolvimento em você pedindo para acontecer, para explodir. Pensa um pouco mais nisso. Tá legal? Espero que eu tenha colocado uma sementinha pequenininha para você, mas tomara que eu tenha conseguido ter sucesso e mostrar para você que a vida dá sinais o tempo todo e que é muito bom que a gente fique atento a eles, porque eles podem mudar completamente a nossa vida. Como para mim, mudou. Tchau.